Bom dia, gente. Bem-vindos a mais um início de dia da SSI. Para começar essa quinta-feira, nós teremos a palestra do Emílio Franceschini, que está por aqui. O título da palestra é Já está na hora de bater um papo com o seu compilador. Nessa apresentação, ele vai explorar o desenvolvimento guiado por tipos, que é uma metodologia que eleva o uso de sistemas de tipagem estática para além de simples checagem de erros. Ele vai explicar um pouco mais sobre isso agora. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Bom dia. Deixa eu ver se eu acho aqui a minha apresentação. Então, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Emílio Franceschini, eu sou professor na Universidade Federal do ABC, aqui do lado, né? E eu tenho trabalhado muito recentemente com essa ideia aqui de desenvolvimento guiado por tipos, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês do que se trata isso, e por que isso pode ser importante para vocês, e o que tem a ver, né, o título da minha palestra do Tá na hora de conversar com o seu compilador, né? Então, vamos começar aqui primeiro com a minha apresentação. Se qualquer momento alguém depois quiser entrar em contato comigo, perguntar sobre alguma coisa que está aqui, enfim, trabalhar junto, então aqui meus contatos, meu e-mail e o meu Twitter, X, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para falar comigo depois. Bom, eu venho da Universidade Federal do ABC, e eu sempre coloco esse slide no início das minhas apresentações, porque uma vez eu fui fazer uma apresentação num congresso, o cara olhou assim para mim, que universidade é essa, o FABC? O que é isso? Tipo, jardim de infância, ABC, assim? Então, principalmente que é estrangeiro ou que não é da região aqui de São Paulo, nunca ouviu falar da região do ABC, né? A região do ABC são essas cidades aqui, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e a UFABC fica nessa região, daí que vem o nome, né? É uma universidade relativamente nova, tem 20 anos, tem 14 mil estudantes, 760 professores e 2 campos, um em Santo André e outro em São Bernardo, e quem sabe em breve um em São Caetano também, para justificar o nome ABC, né? Então, vamos lá. Do que eu estou falando aqui hoje? Primeiro, o que são tipos, né? Todos vocês já têm uma ideia do que são tipos quando vocês começam a programar, quando vocês começam a usar uma linguagem de programação, né? Então, eu vou começar com alguns exemplos aqui de onde a gente usa tipos e de por que eles são úteis. Mas o meu objetivo final é justamente isso aqui. Provar que quando eu estiver compilando o meu código, gerando o meu executável, eu quero mostrar que o meu código está livre de erros, né? Isso é meio que uma utopia, algo inalcançável, mas tem muitas coisas que a gente consegue fazer para chegar lá, né? Então, eu vou partir de linguagens bem soltas, bem que não tem controle nenhum sobre os tipos, e avançando e mostrando o que a gente consegue fazer passo a passo. Então, aqui é uma classificação que eu coloquei de algumas linguagens, uma lista não completa, mas uma classificação de algumas linguagens sobre qual é o nível de segurança que os tipos nessa linguagem te fornecem, né? Então, nível -1 ali, assembly, né? Você não tem segurança nenhuma. Qualquer coisa vale. Aí, no nível 0, você tem Python, JavaScript, Erlang, Ruby, Smalltalk, os Lisps, incluindo as versões mais recentes, como, por exemplo, Clojure. Aí, no próximo nível, você tem, por exemplo, linguagens como C, C++, TypeScript. Daí, no próximo nível, você aparece de novo ali, C++, TypeScript de novo. Pode notar que eles têm um asterisco ali, né? Que são linguagens que você, se quiser, você consegue fugir do sistema de tipos. Então, ela te oferece uma certa segurança, mas ainda assim ela te dá liberdade para fugir, que é algo que a gente quer evitar aqui, né? Aí, no próximo nível, eu coloco linguagens como Haskell ou Rust. E, finalmente, no nível mais alto aqui, nessa minha classificação informal, eu coloco essas linguagens, por exemplo, como Agda, como Idris, como Coq, que são linguagens que são bem mais formais. Então, deixa eu parar de falar sobre isso e já deixar claro que aqui eu não estou querendo criar de novo vocês já devem ter ouvido falar daquela flame war, né? Qual que é melhor? Uma linguagem com tipagem dinâmica, às vezes o pessoal chama de duck typing, né? Ou uma linguagem com tipagem estática, né? Não estou querendo entrar nessa briga aqui. É óbvio que o melhor é com tipagem estática, né? Não vamos nem discutir. Mas também não vou entrar sobre os méritos de você usar uma linguagem com um estilo funcional, imperativo. A minha ideia aqui eu quero escrever um código que eu provo, sem rodar, que ele faz o que eu esperava, né? A gente tem algumas ferramentas que a gente usa no dia a dia para fazer isso. Então,
uma que talvez vocês estejam bem acostumados, é fazer testes. Testes de unidade, testes funcionais, testes de integração, tem uma série de testes. O que os testes te mostram? Eles só te mostram que para aqueles testes que você fez, o seu programa se comportou bem. Mas ele não consegue provar para você que ele funciona em todos os casos. Ele só te mostra que para os casos testados, ele se comporta como deveria. Então a gente quer uma coisa um pouquinho mais forte aqui. Tá? Então vamos começar com um exemplo. Então esse código aqui é um código em assembly, assembly de MIPS, mas poderia ser assembly de qualquer arquitetura que você escolhesse. E é um código bem simples. Olha só o que ele faz. Ele declara aqui uma região de memória, que ele coloca essa string hello world lá dentro, identificada aqui por esse label string. Aí nessa linha 4, ele faz o seguinte, carrega o endereço da string no registrador T0. Então pega o endereço dessa string e botei no registrador. Muito bem, tá tudo certo. Na linha 5, ele pega esse endereço que está em T0 e escreve no registrador F0. Só que essa operação aqui, ela carrega um valor para dentro do coprocessador matemático do MIPS. E aí eu pego esse valor que eu coloquei no F0 e tiro a raiz quadrada dele. Só que o valor que está lá no F0 não é nem string, não é um número que eu faria sentido tirar a raiz quadrada. É um endereço de memória. Eu estou tirando a raiz quadrada de endereço de memória. Que sentido isso faz? Né? Não faz sentido nenhum. Mas, a hora que eu mandar fazer a raiz quadrada e imprimir o resultado, executa sem problema nenhum, sai um resultado e roda direitinho. Esse meu programa não faz sentido. E ainda assim ele roda sem erros. Né? Então esse é o nível -1, não tem controle nenhum sobre os tipos e tal. A gente pode começar a pensar, então vamos para um nível um pouquinho mais alto, que eu chamei de nível 0. Por exemplo, em Python. Em Python eu estou tentando fazer a mesma ideia que eu fiz em assembly ali, ou seja, pegar uma string e tirar a raiz quadrada de uma string. Uma operação sem sentido nenhum. Se eu fizer isso aqui em Python, o que eu vou receber é um erro durante a execução. O erro durante a execução vai falar, olha, você está maluco? Não faz sentido você tirar a raiz quadrada de uma string. O erro específico que ele fala é erro de tipo. Precisa ser um número e não uma string. Qual que é a limitação disso aqui? Você só vai saber disso quando você rodar o programa. Ou seja, como que você pegaria esse erro antes? Só se você tivesse escrito um caso de testes, onde você especificamente passasse como parâmetro uma string para uma raiz quadrada. E aí, quem que pensa numa situação dessa? Né? São situações meio extremas. Né? Então, é muito comum quando você tem linguagens tipo Python, ou Ruby, ou JavaScript, aparecerem erros durante a execução que você não tinha previsto antes, que você não pegou durante o tempo de compilação. O que a gente quer aqui é evitar, a gente quer impedir que esse tipo de erro aconteça. Bom, então vamos para uma linguagem que tem um sistema de tipos um pouco mais forte. Então, aqui, um código em C. A mesma ideia de antes, que eu estava fazendo em Python, só que agora eu declarei a minha stringzinha aqui, hello world, e eu tentei tirar a raiz quadrada dela aqui. Vou compilar meu código. A hora que eu compilar o código, o compilador já vai chiar. Ele vai falar, ó, o tipo não está batendo. O parâmetro da raiz quadrada não pode ser desse tipo. Então, olha o que a gente fez. A gente tirou um erro que estava acontecendo quando você rodava o programa e passou a ver esse erro quando você compilou o programa. Então, seu código está mais seguro agora, porque agora o compilador provou que é impossível que esse erro aconteça em tempo de execução. Então, mesmo que essa chamada de tira a raiz quadrada de uma string, uma operação que não faz sentido nenhum, de novo, só para repetir, mas mesmo que essa operação estivesse lá no meio do seu código, dentro de uma sequência de ifs, que raramente ia acontecer, para estourar o erro em Python, isso acabou sendo impossível agora numa linguagem com um sistema de tipos um pouco mais rígido do que a gente tinha em Python. Né? Só que isso já está melhor, conseguimos transformar um erro de tempo de execução para um erro de tempo de compilação, só que isso não resolve todos os casos. Né? Então, vamos mudar um pouquinho esse exemplo para esse exemplo aqui. Ainda é um código em C, só que agora, ao invés de fazer uma raiz quadrada, poderia ser uma raiz quadrada de um número negativo, mas aqui eu estou fazendo uma divisão por zero. Se eu pegar esse código e compilar, o compilador vai compilar feliz da vida. Vai falar, está aqui o seu binário, está tudo certo.
Só que a hora que eu rodar, eu vou tomar esse erro aqui. Floating point exception, core dumped. E aí, de novo, voltamos para o erro em tempo de execução. Como que você trata esse tipo de caso? Bom, você pode escrever testes, mas se nos seus testes não existir um caso que você trata divisão por zero, lascou, né? Isso, aliás, é uma boa prática, né? Você fazer testes que você avalia os casos, os corner cases, né? Os casos esdrúxulos ou os casos incomuns que precisam de um tratamento especial. Mas dependendo do seu programa, quantos corner cases vão ter no seu programa? A gente quer evitar que você tenha que ter esse trabalho manual. Porque, por exemplo, você está escrevendo código em Python, você está escrevendo uma função que tira a raiz quadrada. Você está escrevendo a função que vai querer tirar a raiz quadrada, você vai ter que lembrar, eu tenho que fazer um teste para quando alguém me passar um número negativo. Eu tenho que fazer um teste se alguém me passar uma string. Ou eu tenho que fazer um teste para se alguém me passar alguma coisa que não é um número que eu consigo tirar a raiz quadrada. Se você está escrevendo essa mesma função que tira a raiz quadrada em C, você já não precisa se preocupar com isso de passar em uma coisa que não é um número. Porque o compilador já garantiu para você. Então, todo um conjunto de testes que você precisava ter escrito antes, você não precisa mais. O compilador faz esse trabalho para você. Vamos deixar ele trabalhar pela gente, né? Então, temos ainda erros em tempo de execução. Em Java, por exemplo, a gente tem uma outra maneira de lidar com esse problema, né? Então, em C e tal, a gente teria que verificar, olha, se o denominador for zero, né, ou se o valor que eu estou passando para raiz quadrada for negativo, você não pode deixar isso acontecer. Em Java, você tem esses caras aqui, exceções. E, normalmente, este tipo de exceção são exceções que eles chamam de exceções não checadas, ou unchecked exceptions. Ou seja, são exceções que você não é obrigado a tratar. Você não precisa fazer esse try-catch. Se eu tirar esse try-catch, compilar o código e rodar, ele vai dar erro durante a execução. Mas você pode tentar pegar. Bom, você poderia falar, então, vamos transformar todas as exceções que podem acontecer em exceções checadas. Ou seja, você é obrigado a tratá-las. Só que aí lascou, né? Porque quantos erros diferentes pode acontecer durante a execução do seu código? Pode acabar a memória, pode ter um erro aritmético, pode ter um monte de erros que podem acontecer. E qualquer chamada de função, qualquer operação que você for fazer, você ia ter que tratar 10, 20, 30 exceções diferentes. Não é razoável, né? Então, o que a gente poderia tentar fazer? Bom, a gente poderia tentar fazer um negócio desse jeito aqui. Então, vamos tentar melhorar um pouquinho ainda em Java. Vamos criar uma função nova, que eu vou chamar de safediv. A minha função safediv vai fazer uma divisão segura. Então, ela vai fazer o seguinte, a primeira coisa que ela faz, olha, se o y for zero, ou seja, se estiver tentando dividir por zero, devolve nulo. Se não for zero, eu devolvo o resultado da divisão. Muito bem. Só que aqui, na minha função main, eu ainda preciso verificar se o resultado é nulo. Isso é equivalente ao que eu tinha antes. É equivalente ao fazer um try e um catch com exceção aritmética ali. Não é muito melhor, né? E aí, Java, C++, eles pegaram uma ideia que veio de linguagens funcionais, que é o uso de um carinha chamado optional. O optional é um tipo de dados que representa a ausência de um valor ou a presença daquele valor. Mas isso é feito de uma maneira que o seu código fica estruturado e você é obrigado a tratar sempre os casos. Então, como que o nosso exemplo do safediv poderia ficar desse jeito? Bom, o safediv é mais ou menos igual. Se o y, seu dividendo, o divisor, melhor dizendo, for zero, eu devolvo um optional vazio. Ou seja, não há um valor que eu possa devolver para essa operação. Se, por outro lado, não for zero, aí eu devolvo um optional de x dividido por y. Muito bem, temos aqui um cara que faz a operação, não vai explodir, e ele vai me devolver um indicador bem claro de que o resultado precisa ser verificado se ele existe ou não. Como é que eu uso isso? Aí a linguagem Java não ajuda tanto a gente vai ver depois em outras linguagens funcionais como que isso é tratado, mas basicamente o que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente faz um safediv de 42 por 0, por exemplo, e o resultado vai ser desse tipo aqui, optional de integer. Então é um tipo de dados que guarda um valor dentro do tipo inteiro, que pode guardar um valor dentro do tipo inteiro. Eu calculo y, por exemplo, como 10 dividido por 2 aqui, e o resultado
Eu sei que é 5, mas ele vai estar dentro de um optional também. E imagina que agora eu quero calcular um z, que o z é a divisão de x por y. Só que acontece que pode ser que o x não exista. Pode ser que o x não seja um valor válido. E não é, né? É divisão por zero. Então, o que a gente faz? A gente faz esse encadeamento aqui, usando essa função flatMap, que vem aqui dentro do optional, que é x, flatMap, x2. Então, isso aqui é a sintaxe de Java para fazer uma função lambda, uma função anônima. Se existir um valor contido dentro de x, ele vai colocar o valor dentro dessa variável x2, e esse valor vai estar válido dentro desse contexto aqui dentro. Aí eu preciso repetir essa operação para o y. Se existe um valor dentro do y, coloco o valor dentro de y2 e esses valores vão estar disponíveis aqui dentro. E aí eu faço de novo safediv de x2 e y2 e faço uma operação. Se qualquer uma dessas operações de divisão falhar, o resultado final que eu vou ter aqui em z vai ser um optional vazio. E você, de certa maneira, não precisou checar com um if exatamente, ou com try catch, se o valor estava aqui dentro. Tudo bem, você está usando esse flatmap, né? A sintaxe de Java não ajuda, eu vou mostrar a sintaxe daqui a pouquinho, que é um pouco melhor. Mas você foi obrigado a fazer o tratamento. E você só fez o tratamento que você se importava. Então, agora, o compilador te garante que você não vai receber aqui, de jeito nenhum, uma execução, durante a execução, um erro de divisão por zero. Né? Porque não é mais possível que isso aconteça. E no final, como eu quero devolver uma string, né, do resultado, eu tenho que fazer isso aqui, né? Zmap, toString, se tiver alguma coisa lá dentro, ou se não tiver nada lá dentro, eu devolvo uma string vazia. E aí aqui eu faço simplesmente getResult. Então a gente saiu daquilo para isso. Né? O código não está tão direto, né? Antes eu fazia x dividido por y. O código ficou maior. Não está tão prático de se usar ainda. Mas agora eu tenho a garantia que esse erro de divisão por zero não vai acontecer no meu código em produção. Né? Nunca vai acontecer durante a execução. Tá? Aqui só para vocês verem como é que fica se eu fosse escrever isso aqui em C++. Né? É a mesma coisa que Java, chama optional também, então ao invés de empty ele chama no option. Aqui, em vez de ser flatmap, é and then, e a ideia aqui é muito parecida. Né? É o mesmo código, só escrito em C++, com uma sintaxe um pouquinho mais feia do que Java. Né? Mas vamos agora para uma linguagem onde isso faz parte da linguagem, do dia a dia da linguagem, né? Que é uma linguagem que é tipo Haskell. Haskell, o optional tem outro nome. Lá ele chama maybe. É maybe, talvez um valor. E o código fica com essa cara. Então ainda tem a minha função safediv, que recebe 2 inteiros e devolve talvez um inteiro. Se tiver dividido por zero, eu devolvo nothing, que é equivalente ao empty, que a gente viu agora há pouco. Se não, eu faço a divisão de x por y. Tá? Então, essa safediv igualzinho. Agora, como é que funciona o getResult? Está aqui o código, olha. X é safediv de 42 por 0, y recebe safediv de 10 por 2, e aqui eu simplesmente faço safediv de x por y. Aquele flatmap, aquele and then que a gente viu no C++ aqui, ele está presente aqui do mesmo jeito, só que ele está escondido pela sintaxe da linguagem que já, quando foi desenvolvida, já levou em consideração aquela ideia. Né? Então, o seu código fica um pouco mais limpo, mais bonito. Ainda não está tão fácil quanto x dividido por y, o negócio que a gente fazia antes, mas já está mais bonito. Mas esse é um código do jeito que está aqui, que é um código que não é exatamente como alguém que está acostumado a programar com Haskell usaria. Quem está acostumado a usar Haskell, escreveria um código mais com essa cara. Safediv de 42 por 0, safediv de 10 por 2. Então, esses são os 2 parâmetros dessa função safediv. Então, você já escreve tudo de uma vez. Né? Tem alguns símbolos a mais que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, a gente tem esse operador aqui, esse outro operador aqui, que a gente tem que colocar a mais. Mas o código já está bem mais simples do que era antes. E agora eu tenho a segurança de que o erro de divisão por zero nunca vai acontecer no meu código. Né? Então, qual que é o objetivo aqui dessa palestra aqui para vocês? Eu quero mostrar que, sempre que possível, a gente quer tentar evitar erros em tempo de execução. Vamos tentar pedir ajuda para o compilador para que ele faça essa avaliação para a gente. Às vezes, as ferramentas que a nossa linguagem dá, por exemplo, em Java, elas não são tão assim, ergonômicas. Outras linguagens vão dar algumas ferramentas um pouco mais ergonômicas. Mas a gente tem que também ponderar qual que é o custo disso. Né? Talvez, se você estivesse desenvolvendo um código para um rover que vai estar rodando lá em Marte, talvez você fazer isso aqui seja completamente razoável.
Agora, se você está fazendo um negócio que você quiser rodar só uma tarde, porque você está alisando alguns dados ali, se explodir, você aperta um botão e roda de novo e nunca mais vai rodar, talvez não seja razoável. Então, a questão é, para a sua aplicação, para o seu caso de uso, onde você quer traçar essa régua? Passar a régua, né? Onde você quer traçar essa linha? De um pouco mais de complexidade durante a implementação do seu código e evitar os erros que podem acontecer em termos de execução. Tudo bem? Bom, eu não falei no início da palestra, mas se alguém tiver dúvida, por favor, levanta a mão, a gente já vai conversando, tá legal? Bom, e aí tem um próximo nível, que é o que eu coloquei aqui, é o nível 4, que são linguagens que têm o que é chamado de tipos dependentes. A gente não vai entrar muito no mérito nessa palestra, a gente não tem tempo para falar o que são exatamente tipos dependentes, mas linguagens com tipos dependentes, elas permitem que o seu tipo, o tipo de uma variável, dependa do valor dessa variável. Isso é um negócio que, quando você começa a pensar, é algo esquisito. Como é que pode ser? Porque, vamos dizer assim, você escreveu um programa, o usuário vai digitar um número como entrada, e aí o tipo da sua variável vai ser dependente do que o usuário digitou. Mas o compilador precisa do tipo para compilar quando está compilando. Como é que aquele compilador faz isso funcionar? Né? Então, linguagens que têm tipos dependentes, elas são relativamente raras. Né? Então, tem, sei lá, Agda, Idris, Coq, tem esse tipo de coisa. Mas tem uma implantação, vamos dizer assim, mais modesta, né? Que são tipos de refinamento ou tipos líquidos, que a gente vai mostrar um exemplo aqui de como que funcionam. Tá? Então, vamos dar um exemplo de Liquid Haskell, que é uma implementação de tipos líquidos para Haskell. Então, vamos dar uma olhadinha nesse código. Eu tenho duas funções aqui, duas funções bobinhas, a função foo e a função bar. A função foo, ela recebe como entrada um inteiro e devolve uma string. E ela faz simplesmente o seguinte: se o x, o inteiro que foi dado como entrada, for maior do que 15, ela devolve a função bar aplicada a x. Se o número que ela recebeu como entrada for menor ou igual a 15, ela devolve a string too small, muito pequeno. Já a função bar, ela recebe um inteiro e devolve uma string. E a única coisa que ela faz é o seguinte: olha, pega esse número, transforma numa string e concatena com um número muito grande. Só isso. Só que a função bar, se eu passar, por exemplo, esquece a linha 1 aqui por enquanto, só olhando a linha 2 e 3. Se eu passasse para ela, por exemplo, -1, ela ia falar, -1 é um número muito grande. Eu não quero que isso seja possível. Eu quero garantir que a função bar, ela só vá receber números que são considerados grandes aqui para o propósito dele, que basicamente é, no nosso caso, números maiores do que 10. Tá? Como que você faria hoje isso na sua linguagem de programação? Muito provavelmente, você ia chegar na função bar e ia escrever: se o n que eu recebi for menor do que 10, dá um erro, dá uma exceção, trata esse caso. O que eu quero é impedir que qualquer um dentro do meu código seja capaz de chamar a função bar com um número que seja menor do que 10. E aí, como é que eu faço isso? Eu coloco essa primeira linha aqui no meu código. Eu estou dizendo aqui o seguinte: olha, bar é uma função desse tipo. Ela recebe um inteiro, que eu estou chamando de n, tal que o n seja maior do que 10. E ela devolve uma string. Com isso, agora o compilador ele vai saber, ok, então, dentro dessa função bar, n é maior do que 10, porque eu estou garantindo isso. E como que o compilador consegue garantir isso? Porque quando ele chamar o bar aqui na linha 7, ele já sabe que já foi verificado que é maior que 15. Se é maior que 15, é maior do que 10. Então ele permite que a função bar seja chamada. Se eu tentasse chamar a função bar aqui embaixo, no else, o compilador ia falar: não. Talvez fosse maior do que 10, talvez fosse 13. Só que ele não tem como provar. Como ele não tem como provar, ele fala: não, esse código seu, eu não consigo provar que ele está correto. Então, talvez estivesse, mas o compilador vai falar, vai rejeitar o seu programa, porque ele não consegue provar. Tá? Então, é assim que você consegue fazer com que o tipo ele seja dependente do valor durante a execução. Ele analisa o seu código, ele olha que ele está dentro do if, então ele sabe que aqui, dentro do then, é maior do que 10, que é a condição para você chamar essa função aqui. Tá? Então, agora, o que isso te dá?
você colocou isso aqui. Você não precisa, não faz mais sentido para você escrever sei lá, unit test para essa função bar, para verificar o que acontece se eu passar um valor menor que 10. Nem vai compilar seu unit test, porque o compilador vai falar, isso é impossível, nunca vai acontecer. Então você já evitou de novo mais um conjunto de erros que pode acontecer durante a execução do seu programa. Um exemplo um pouquinho mais complicado. Então, eu estou definindo aqui um tipo que eu chamei de even, par. E um valor v, que é um inteiro, ele vai ser par se o resto da divisão por 2 de v for igual a 0. Deu uma definição do que são pares. E aí, se eu escrever um código assim, not even igual a 7, e eu marcar aqui, ó, a função not even devolve um even. Né? A função not even devolve um par. O compilador vai chiar, falar, não, esse código é inválido. Essa função isEven, por exemplo, ela pode ser usada para provar que um número que o usuário te mandou como parâmetro é par ou não. E isso é dado aqui em cima. Olha, eu vou receber um n natural, sem nenhuma restrição em cima dele, e eu vou devolver um v, que é um booleano, e o v só vai ser verdadeiro se e somente se n resto de divisão por 2 for igual a 0. Com isso aqui e com isso aqui, o compilador consegue provar que essa função é equivalente a dizer que ele é par. E aí eu posso escrever coisas assim. Olha, função, uma evens, né? Isso aqui é uma list comprehension, né? Então é uma lista de is, tal que i vem de um range aqui, né? De uma faixa de valores entre 0 e n, tal que o i seja par. E aí eu consigo falar, olha, isso aqui devolve uma lista de pares. E tudo isso é provado em tempo de compilação. Né? É impossível você gerar uma lista que tem um número ímpar usando esse código aqui. Estou falando uma lista de números ímpares, mas poderia ser, por exemplo, olha, são pessoas, você trabalha numa empresa que está fazendo vendas, e você está querendo, sei lá, abrir contratos com essas pessoas. E você quer garantir que contratos com essas pessoas vão ser só abertos caso a pessoa tenha um score de crédito mínimo, por exemplo. Então, você poderia criar aqui, olha, o score de crédito mínimo é tanto. E você garante em compilação que nenhum contrato vai ser criado para alguém que tem um score de crédito abaixo do que você estava esperando. Né? E não vai ser mais um if que você vai colocar em tempo de execução. O compilador vai provar que é impossível você fazer isso para você. Então, aqui um outro exemplo de coisas que você consegue fazer. Então, por exemplo, eu posso pegar uma lista de números pares, receber o número par como parâmetro e somar esse número par a todos os elementos da lista. O resultado continua sendo uma lista de números pares. O compilador prova isso para você e fala, está tudo certo, está tudo valendo. Por outro lado, se eu receber uma lista de naturais e devolver uma lista somando 1, como eu não tenho restrição nenhuma sobre que números naturais são esses, o compilador não consegue provar que todos os números que vão sair são pares. Pode ser que até seja, mas ele não consegue provar. Então ele vai rejeitar esse programa seu. Né? Então, alguns exemplos de código que iam funcionar. Então, essa função aqui, takeAllEvens, ela recebe um número par e devolve uma string. Se eu passar essa função 10, o compilador vai falar, ok. Se eu passar 3, ele vai dar erro. Se eu passar um x, note, eu não sei o valor de x. Então ele vai falar, pode até ser que seja par, mas eu não consigo provar se o programa está rejeitado. E aí, normalmente, como é que ele sabe disso? Bom, você consegue fazer esses ifs. A hora que o seu compilador vê que tem uma verificação que o número é par, aí ele permite ou não você chamar a função. Tá? Tudo bem? Ok. Vamos dar um exemplo um pouquinho mais prático, né? E agora numa linguagem que talvez estejam mais acostumados, que é Java, eu quero fazer esse tipo de controle na linguagem que eu estou usando no dia a dia. Eu não quero usar Liquid Haskell, eu não quero usar Agda. São linguagens que são legais, são boas, mas elas não são linguagens mainstream, elas não estão prontas para ir para a produção. Agda, por exemplo, é muito lento, né? E Liquid Haskell, qualquer código mais complicado, ele demora bastante tempo para compilar, porque ele tem que fazer todas aquelas provas que a gente estava falando. Né? Então, o que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem hoje? Usando Java, usando o Haskell padrão, né? O que a gente consegue fazer hoje? Então, vou dar 2 exemplos. Uma com árvores balanceadas e outra quando eu estou querendo fazer validação de strings. Então, vamos começar com árvores balanceadas. Isso aqui é um código em Haskell, mas você consegue escrever exatamente o mesmo código usando C++ ou usando Rust. Tá? É uma árvore que eu quero garantir que ela seja balanceada.
Mas eu não quero garantir que ela seja balanceada porque eu analisei meu código e pensei ele está correto. Ou porque eu botei um monte de if ou assert no meio do meu código. Eu quero garantir nos tipos. Eu quero que o compilador prove que a minha árvore está correta. Como é que eu vou fazer isso? Bom, esse é o código em Haskell. Dá para escrever o mesmo código em C++ ou Rust. Eu declaro um novo tipo aqui, um tipo árvore. Esse tipo árvore é um tipo paramétrico, né? Então, para quem não conhece essa nomenclatura, por exemplo, talvez você conheça generics, né? Que é um outro nome para a mesma ideia. Ela recebe um H, que vai representar a altura da nossa árvore. Ela recebe o A, que é o tipo que aquela árvore vai conter. Uma árvore de inteiros, uma árvore de strings, é uma árvore do que você quiser. E ela tem dois construtores. Uma folha, que recebe um valor que eu quero guardar lá dentro, e te devolve uma folha de altura 0 e que contém elementos do tipo A, ou um nó interno, que recebe uma subárvore à esquerda, um valor, uma subárvore à direita, e te devolve uma outra árvore. Qual que é o ponto interessante aqui nessa linha 3? Notem o H. O H representa a altura da árvore. A altura da árvore que eu estou devolvendo é uma H mais 1. Eu te dou duas subárvores, colocando um novo nó em cima dela. E como eu coloquei um novo nó, aumentei a altura em 1, então o tipo reflete essa mudança, a altura em 1. Então, quando eu for tentar criar uma nova árvore, chamando essas funções aqui, se eu passar uma árvore cuja altura não seja a altura da nova árvore menos 1, né? Ou ao contrário, né? A nova árvore vai devolver a altura das duas mais 1, e as alturas não forem iguais, o compilador vai rejeitar meu programa. Então, eu garanto, pelo compilador, que eu nunca terei uma árvore que não seja balanceada desse jeito. Tá? Então, como é que você usa isso? Bom, você pode criar uma árvore aqui. Eu vou devolver uma árvore de altura 2, que guarda caracteres. Então, a raiz, ela tem uma subárvore à esquerda que tem o valor A, B, e uma outra subárvore à esquerda com valor A, e uma direita com valor C. A raiz é D, e a mesma coisa do lado direito aqui. Esse leaf tem altura 0, esse node tem altura 1, e esse node aqui tem altura 2, que reflete o tipo aqui. Né? Isso é algo que você consegue fazer hoje, usando C++, usando Rust, ou usando qualquer linguagem que tenha esse tipo de coisa. Né? Em C++ você usa o que eles chamam de non-type parameters, e em Rust você usa o que eles chamam de const generics para fazer isso. Em Haskell é só mais um tipo paramétrico, né? Algo que é comum. Bom, vamos dar um outro exemplo agora, de como você consegue garantir em tempo de compilação que o seu código vai funcionar. Então, imagina que você tem um banco de dados e você quer garantir que todos os SQLs que você está mandando para o seu banco de dados, eles tenham passado por alguma validação, uma sanitização, porque você quer evitar coisas desse tipo, né? Alguém digita algum código, algum nome, qualquer coisa lá no seu formulário, bota um ponto e vírgula e depois dá um drop database, né? Vocês já devem ter visto esse tipo de ataque, né? SQL injection e tal. Então, normalmente você faz uma limpeza das strings e do que você está trabalhando para que isso não aconteça. Então, vamos dizer que você tem uma função que chama sanitize aqui, que faz a higienização da sua string. Então, a ideia é que você chame a função sanitize, passando o seu SQL, ele te devolve o SQL limpinho, sem esses truques, e aí depois você passa essa string que você passou pela sanitização para essa outra função aqui que roda no banco de dados, aquela string que já está limpinha. Se você fizer isso desse jeito, então, vamos dizer que a SQL que está aqui, ó, drop database. Se você rodar isso aqui, run db sanitize SQL, muito bem, o seu compilador aceita, está tudo certo. Só que o seu compilador também aceita isso aqui. Run db SQL. Os dois casos o compilador vai aceitar. Então, o que eu quero garantir, nesse exemplo, aqui não está garantido, mas o que eu quero fazer é que isso seja impossível de acontecer no meu código. E não é impossível porque eu tomei muito cuidado, é impossível porque o compilador vai provar que é impossível alguém fazer isso. Escrever um código que não tenha passado durante uma sanitização. Né, para mandar a SQL para o banco que não tenha sido higienizado. Como é que a gente pode fazer isso em Java? Então, em Java, a ferramenta que a gente tem aqui é a gente criar uma classe nova. Né? Então, a gente pode criar, por exemplo, uma classe chamada sanitize string, uma string limpa, que tem aqui essa função sanitize, que você passa uma string e ela te devolve um sanitize string, né? Que é uma string que foi limpa e ele te devolve esse cara aqui, desse tipo. Notem que o construtor é privado. Se o construtor é privado, apenas
apenas quem chamou, né, apenas dentro dessa própria classe aqui você consegue chamar. Então você garante que o único jeito de criar um cara desse tipo é usando esse sanitize string. Tá? Beleza. Então agora a gente pega a nossa função, roda no banco de dados, o tipo do parâmetro não é mais uma string, o tipo agora é essa string que está higienizada, e aí agora que eu escrevi a minha função main, a linha 14 passa, funciona direitinho. A linha 15, o compilador vai falar, opa, isso aqui não pode. Então, conseguimos, né? Conseguimos uma garantia que a gente não tinha antes. Beleza. Só que agora, se a gente quiser fazer uma outra validação, a gente quer que a string seja higienizada e a gente quer que a string seja validada por qualquer critério que você tenha, por exemplo, tamanho. Invente o critério que você quiser aqui. Como é que a gente usa essa ideia? Bom, o problema é que agora a gente tem que fazer as combinações, né? Então a gente pode ter que fazer, por exemplo, roundDB sanitized and validated. Então a gente cria a classe que junta essas duas checagens que a gente quer. Só que pode ser que você ainda queira as outras, né? Pode ser que você queira rodar só com strings que foram higienizadas, pode ser que você queira rodar só com strings que foram validadas. Então começa a ficar meio difícil de usar. Imagina se você tivesse 3, 4 checagens, né? Você já começa a ter que criar as combinações. Será que tem um jeito melhor de fazer isso? Bom, então, só para ter uma ideia de como que isso vai crescendo, né? Então, para 3 verificações, a gente já tem 7 combinações possíveis. Para 4 verificações, a gente já vai para 15 verificações possíveis. Né? Então, é inviável de fazer isso na mão. Né? Então, a gente precisa de uma solução um pouco melhor. Então, vamos tentar torturar um pouquinho o sistema de tipos de Java para conseguir fazer isso. Vamos pensar aqui nesse tipo aqui, checked string. Checked string é um tipo paramétrico, generic em Java, né? Ele recebe aqui um T, que é o tipo, e ele tem essa característica aqui, olha, ele tem uma string dentro, o construtor dele continua sendo privado, ele só guarda uma string, não tem nada muito interessante aqui, e tem uma outra funçãozinha que devolve o conteúdo de dentro dele. Tá? E aí eu vou criar, para cada uma das checagens que eu quero fazer, essa classe aqui, sanitized. É uma das verificações que eu quero, né? E ela tem aqui, de novo, o construtor privado, mas olha só o que ela faz. Sanitize, recebe um string, devolve um checked string de sanitized. Então, tirei o tipo, que era um tipo específico para cada validação, e passei a fazer esse tipo ser um parâmetro dessa checked string aqui. Então, eu faço aqui a higienização da minha string e devolvo um cara desse tipo. Então, agora, eu faço a mesma coisa para essa outra verificação, se está validado ou não. E aí o nosso código que vai para o banco de dados, que chama, né, aquele scan no banco de dados, ele pode colocar assim, olha, eu quero que aqui só chegue coisa sanitized, eu quero que aqui só chegue coisas validated. Então, para cada nova verificação, basta eu criar um carinha com essa cara. Tá melhor, né? Mas e se eu quiser verificar 2 coisas? Como é que eu faço? Bom, aí começa a brincadeira, né? Começa a ficar meio chato. A gente pode criar o checked string 2. O checked string 2 recebe 2 parâmetros de tipos, T1 e T2. E aí, na hora que a gente vai criar um cara desse tipo, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente recebe uma função que faz a primeira checagem, uma outra função que faz a segunda checagem, aí eu pego a string de entrada, aplico a primeira função, pego o resultado C1, aplico a segunda função, e aí eu guardo o resultado em C2. E aí o meu código que roda no banco de dados vai receber um checkstring 2, sanitized, validated string. Ok. Só que agora começa a aparecer alguns problemas, né? Se eu quiser 3 checagens, se eu quiser 4 checagens, se eu quiser 5 checagens, mais ainda, a ordem das checagens importa, né? Não posso inverter aqui validated sanitized e o negócio vai quebrar. Então eu preciso ter esse cuidado de botar na mesma ordem e ainda criar uma classe dessa aqui, que eu tenho que tomar cuidado de fazer esse encadeamento direitinho, né, para não correr nenhum problema ali de usar a string errada, mas eu tenho essa limitação. Então o que eu quero agora não é 2 checagens, 3 checagens, eu quero uma lista de checagens. Eu quero colocar no sistema de tipos que o roundDB ele vai verificar uma lista. E a lista de checagens que aquela string já passou pode até ser maior do que eu preciso.
mas ela tem que ter pelo menos aquelas que eu preciso. Tá? Então, eu quero chegar nesse ponto. Bom, só antes de chegar nesse ponto, como é que a gente usaria isso? Então, para criar uma string desse tipo, eu criaria uma checked string 2, que é sanitized, validated, o SQL original e a função sanitized e a função validated sendo passadas como parâmetro ali. Tá? E aí eu simplesmente faço run db, essa variável, ele roda. Para fazer essa lista de tipos, eu não conheço uma maneira de fazer isso em Java, a menos de geração dinâmica de código, e, enfim. Né? E eu quero fazer isso em tempo de compilação. Eu não sei fazer em Java, mas eu sei fazer em Haskell. Né? Como que ficaria em Haskell isso? Então, olha só. Eu posso criar um novo, isso aqui é chamado de kind em Haskell, né? Mas basicamente eu estou criando o seguinte, olha, eu vou ter esses tipos. Tipo sanitized, tipo validated, tipo capitalized, tipo UTF-8. Né? Você bota aqui a lista de checagens que você quer fazer na sua string. E aí eu vou criar um novo tipo de dados, que é equivalente à nossa classe checkString em Java, que é essa aqui, checkString, que é um tipo paramétrico em RS. RS é a lista das restrições que eu quero que esse cara tenha passado. Ele tem um construtor que recebe uma string e devolve um cara do tipo checkString que contém uma lista de checagens. Então, colchetes em Haskell indica a lista, né? Então, vai ser um RS, que é uma lista de checagens, onde checagens são essas 4 possíveis aqui. Tá. Como é que eu uso isso? Então, primeira coisa, eu posso criar uma string, uma checked string, que não tem nenhuma verificação em cima dela. Esse primeiro código aqui. Checked string de string, devolve um check string de uma lista vazia. Simplesmente bota string dentro dela. Tá? É uma check string que não tem nenhuma verificação dentro. Ou eu posso criar agora uma função que faz um sanitize numa string. Então, olha o tipo. Ele vai receber uma string, checkString de A, lembrando que esse A é uma lista de restrições pelo qual ele já passou, e devolve um checkString de sanitized concatenado com A. Eu pego a lista original e adiciono uma nova checagem naquela lista. Então, agora está no tipo, que essa string foi sanitizada. Bom, aí eu recebo a string aqui, faço o que tem que fazer com ela e devolvo o valor daquele tipo. Que maluquice é essa aqui que eu escrevi aqui? Esse hash 2 pontos. É uma função. É uma função que funciona em tipos e não uma função que funciona em valores. Então é algo que vai ser rodado durante a compilação do seu programa e não durante a execução do seu programa. Como é que você implementa isso? Bom, essa função nível de tipos, em Haskell, ela chama type family. Né? Um nome meio esquisito, um nome histórico, né? Mas basicamente eu estou querendo dizer, estou criando uma função que funciona no nível dos tipos. Você vai me dar como parâmetro um tipo A, um outro tipo que é uma lista de A, e eu vou devolver uma lista de A. E ele faz o seguinte, olha, R cons, é o jeito que a gente lê isso aqui com RS, né? Então R concatenado com RS, se o R já for elemento de RS, eu devolvo o próprio RS. Ele já está lá dentro, não preciso fazer nada. Se não, caso contrário, eu devolvo o RS, o R, né, colocado na cabeça de RS, que é uma lista. Então, eu adicionei aquele cara, aquele tipo. Note que, de novo, esse código é um código nos tipos, é algo que roda quando você está compilando o seu programa, não quando você está rodando o seu programa. E a gente faz a mesma coisa para as outras funções. A função validate, a função capitalize é a mesma coisa, só que aqui ele faz o que tem que fazer, né, para validar ou para fazer a capitalização, e aí ele concatena a sua nova restrição ali no final. Né? Bom, como é que isso funciona? Agora, na minha função roda no banco de dados, eu tenho que falar para ela, olha, eu quero que você aceite só strings que foram verificadas que tenham essas verificações. Como é que eu faço isso? A gente pode criar uma nova type family ou uma nova função que trabalha no nível dos tipos, que eu chamei aqui de observes, que ela obedece, né? Então, essa restrição RS0, essa lista de restrições, ela está conforme as restrições RS1, se o RS0 está contido em RS1. Se um estiver contido no outro, está tudo certo. E aí, aqui na minha função roundDB, eu falo, olha, para chamar minha função roundDB, você tem que passar para mim um checkString de RS, com essas restrições, mas o RS tem que ter dentro dele sanitized e validated. E aqui eu coloco o meu código. Então, a gente saiu de uma implementação que era em Java,
que a gente tinha que criar uma para cada número de verificações e que tinha que obedecer a ordem, se fosse mais de uma verificação, para algo que é uma lista. E é uma lista que você consegue adicionar e retirar verificações sem grandes dificuldades, né, no código. E isso é bem legal, por quê? Porque a gente consegue adicionar novas validações independentes das demais. Se agora o banco de dados precisasse, por exemplo, que seja o TF8, a string, você bota a nova verificação ali e o compilador vai te falar em todos os lugares onde aquela string não passou por aquela conversão para o TF8, por exemplo. E você garante isso em tempo de compilação. Não vai acontecer nenhum erro em tempo de execução, porque você provou, o compilador provou isso para você. Tá? Bom, mas a gente não está limitado a só incluir coisas numa lista. A gente pode tirar coisas da lista se quiser. Então está aqui uma implementação que retira algo de dentro de uma lista. Né? Eu verifico se a cabeça da lista é igual ao que eu queria. Se quiser, eu devolvo só a cauda. Se não, eu aplico recursivamente. E aí eu posso, por exemplo, falar, remove essa restrição dessa string, remove sanitized, por exemplo, e você tira. Tá? Então você está garantindo esse tipo de coisa. Mas que tipo de coisa eu consigo fazer com isso? Com funções que trabalham no nível dos tipos? Que tipo de programa você consegue fazer com isso? Qual que é o limite disso? Bom, basicamente o céu é o limite. Então tem esse pessoal aqui que implementa um jogo inteiro de xadrez com 2 jogadores no nível de tipos. O jogo de xadrez roda enquanto você compila o seu programa. Né? Se você procurar por aí, tem gente que fez algo parecido com C++. C++, é o sistema de templates de C++, também é Turing completo, né? Igual é o sistema de Haskell, então você consegue rodar o que você quiser. Então, a complexidade do que você consegue colocar no sistema de tipos é a mesma do que você conseguiria colocar nos valores de execução do seu programa. Tá? Bom, para que serve tudo isso? Né? Por que eu estou interessado em tudo isso? Tem a parte de fazer programas que são corretos e você consegue provar que eles são corretos, mas tem a parte da minha pesquisa, a parte que eu trabalho, que tem a ver com a sintetização automática de programas. Então, qual que é a ideia aqui que a gente quer fazer? Né? Deixa eu pular aqui alguns slides, porque o tempo está ficando apertado. O que vocês fazem hoje? Vocês estão ali no seu VS Code usando o Copilot para programar, aí de repente o Copilot regurgita para você um código ali. Né? Você fala, que legal, tá aqui um código bonitinho e tal, mas será que aquele código é correto? Né? Então, vocês devem ter visto um monte de coisas na internet que mostra que o código Copilot ou equivalentes acabam te dando como resposta, nem sempre são corretos, tem alguns bugs que são bem encardidos, né? Mas não só isso. Tem um artigo do início desse ano que mostra que o Copilot, já te esperar da maneira que ele funciona, né? Mas ele só é capaz de resolver problemas para os quais a solução ele já viu. Então, esse artigo em particular, ele pegou aquele site HackerRank, e eles pegaram os problemas que foram colocados no site depois da data de treinamento. Acho que eles usaram o ChatGPT para isso. Não lembro exatamente qual modelo que eles usaram. Então, para todos os problemas que foram colocados lá no HackerRank antes da data do treinamento, ele acertou algo muito alto, assim, 90%, 95%, era um número bem, bem alto. Para os programas que foram postados depois do treinamento, ou seja, ninguém ainda tinha resolvido, tinha postado a resolução na internet, esse acerto caiu para 0,6%. Ou seja, ele só sabe te dar respostas para aquilo que ele já viu a resposta. Ele não gera nada novo. Né? E se você sabe como ele funciona, você imagina por que isso está acontecendo. E quando a gente está escrevendo código, a gente também, em geral, está escrevendo código, muitas vezes códigos que as pessoas já escreveram, mas às vezes códigos novos, onde essas ferramentas não vão te ajudar. Né? Então, o que a gente está desenvolvendo lá na FABC, e o professor Fabrício Olivetti, é uma ideia baseada nos tipos e baseada em Active Learning. Qual que é a ideia? Então, imagina que você tem uma função aqui em Java, né? Então, por exemplo, em Haskell, uma função foo que recebe um A e devolve um A. Qual que é a única implementação razoável que eu posso dar para essa função? Eu não sei nada a respeito do tipo A. Eu não sei se é string, não sei se é número, não sei se é uma pessoa, não sei de nada. Eu só posso devolver o próprio A. É a única implementação possível. Então, os seus tipos, se eles forem restritos, você restringe a implementação possível. Então, a ideia, no final das contas, é a gente ter
um ambiente onde você dá o tipo da função que você quer implementar e o sistema, ele vai perguntar, beleza, olha, essa aqui é a função que você quer, algumas dessas restrições aqui que eu estou sugerindo, ela é o suficiente, ela está correta para o que você está querendo fazer? Ela está correta, essa aqui. Então você seleciona isso e ele gera um programa para você, que é correto segundo a especificação. Se ele perceber que ainda é ambíguo, ele pode ir fazendo essa ideia interativamente, né? Então me dê alguns exemplos de entrada e saída, me refine um pouco mais essa especificação dos tipos, até que ele vai ser capaz de te gerar um código daquilo. Né? Então, quem está trabalhando com isso lá hoje? Então, eu e o professor Fabrício, como eu falei, e a gente tem mais 5 alunos que estão trabalhando com a gente. 2 alunos são alunos de doutorado que estão trabalhando nesse assunto. E temos 3 alunos da graduação que estão trabalhando com isso. Né? Então, se você quiser mais informações, quiser trabalhar com a gente, enfim, se algo que eu mostrei aqui interessou vocês, entre em contato e a gente quebrou aqui os slides, mas enfim. Entre em contato e a gente conversa a respeito e quem sabe a gente pode trabalhar junto. Né? Tenho trabalhado também com o professor Daniel Cordeiro aqui, então se vocês conhecerem ele, podem usá-lo como ponte para me alcançar. Acho que é isso. Então, obrigado, pessoal. E se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Bom dia. Nunca tive uma aula de compiladores, mas eu descobri que eu já fiz um. E a gente trabalhava numa consultoria, a gente conseguiu vender para uma empresa, eles estavam contratando um framework corporativo, e a gente fez um analisador de código, que era uma extensão do VS Code, e a gente quebrava a compilação. Então, assim, é exatamente isso. E eu achava aquilo sensacional, né? E até pensando, depois tentei colocar em outras empresas e não consegui. Eu acho que isso, quando você fala de empresas muito grandes e que você quer garantir, né, uma arquitetura, né, assim, é importante você ter uma canosidade dentro da empresa e todo mundo mais ou menos falar a mesma língua, porque fica muito mais fácil de você compartilhar código. Então, é interessante que você garanta algumas coisas, e às vezes você tem algumas palavras que as pessoas costumam usar termos diferentes, e aí você vai lá, refatora tudo para todo mundo estar usando o mesmo termo, e alguém vai lá e coloca de novo. Então, eu acho muito, muito poderoso esse tipo de coisa. E a hora que eu comecei a ver esses assistentes de código com LLM, eu falei assim, por que não está gerando alguma coisa que é um analisador ali, e você começa a perceber alguns padrões, e aquilo passa para um analisador para ser alguma coisa muito mais rápida, porque essas LLMs são muito lentas, né? E o compilador e o analisador, que eu entendo ele como uma extensão do compilador, é muito rápido, né? E você também... Uma outras coisas que a gente começou a fazer, que eu acho que é um pouquinho diferente, mas geradores de código, né? Que você tem os code snippets ali, que você tem os atalhos da linguagem, que já gera códigos, e aí quando você tem, né, Rails, né, outros frameworks já geram estruturas maiores, você também, dentro da empresa, você tem alguns padrões que são repetíveis e que você ganha. Eu acho que a produtividade você não ganha porque você programa mais rápido, você ganha porque você obedece mais o padrão, e esse código gera manutenção futura, né, muito mais simples. Então, a gente tinha alguns que geravam a documentação, e a documentação linkando o trecho do código. Então, assim, quando alterava aquilo, alterava a documentação, e aí o analisador analisava se você estava lá com a documentação, porque estava dentro do mesmo repositório.
Então, eu acho que são coisas que eu não vejo na indústria. Eu fiz isso uma vez, né? Não tinha ainda LLMs e coisas assim para poder potencializar isso, mas você tem visto alguma coisa de pesquisa disso, a LLM sugerindo alterações nesses analisadores, nessas extensões do compilador, né? Você tem visto alguém falando sobre isso? E até as pessoas usando isso mais na indústria, né? Assim, fora da academia, nas empresas, né? A minha experiência com LLMs para programação é um tanto decepcionante, eu vou dizer, né? Ela é muito boa como um autocomplete mais espertinho. Então, eu tenho, como você falou, estou fazendo negócio em Rails e tal, tem todo aquele scaffolding que você tem que escrever na mão e tal, para aquilo é sensacional, né? Mas é boilerplate. Não é a lógica do seu programa, não é o raciocínio que você tem que colocar. Para isso, ela me atrapalha mais, porque às vezes ela cospe um código que parece razoável e que depois eu fico pensando, eu falo, não, isso aqui está errado. Eu gastei mais tempo do que se eu tivesse escrito. Isso é algo comum, pelo menos para mim. Porque assim, quando você desenvolve mais fluência, ela quebra seu raciocínio. Ela demora muito para responder. Sim. Então, assim, não, nem tem um de resposta para mim. Para mim, ela dá uma resposta que parece razoável, mas que não é. Mas não só isso, né? Então, a sua pergunta tinha também a ver com as empresas, né? O que as empresas estão fazendo, o que elas estão abordando, né? Volta e meia na empresa, o seu chefe chega e fala, não, é para amanhã. Poxa, mas para fazer um negócio decente, não dá tempo, preciso de uma semana, mas não, é para amanhã, se vira aí, dá seus pulos. Sabe, quem está aqui trabalhando já deve ter recebido alguma requisição desse tipo, né? Dá seus pulos. E nesses casos, o que você faz? Você faz uma gambiarra, faz um gato lá, faz acontecer, né? Na esperança de que algum dia você possa voltar lá e consertar o seu código. E normalmente você não faz isso. Normalmente as suas demandas vão atropelando uma outra, né? E aí você acaba com uma base de código que é toda cheia de remendo. E aí, toda vez que acontece um bug, vira aquele ninho de rato para você tentar achar o que está acontecendo. Então, o que eu vi as pessoas usando LLM, e eu ainda estou um pouco cético a respeito da capacidade que elas vão ter para fazer isso, mas o que eu vi, tem algumas ferramentas que estão surgindo, que você coloca o seu LLM para trabalhar em cima do seu código. Você põe o seu repositório Git, está aqui, ó, mexa aí. E ele vai lá e reescreve seu código, tentando manter o comportamento, mas aplicando padrões. Aqui eu estou reconhecendo isso aqui é igual a esse padrão que já foi estabelecido. Estou usando essa nomenclatura aqui? Não, vou mudar essa nomenclatura. Aqui você está usando uma biblioteca que a gente já não usa mais, vamos usar essa outra, né? Isso ele faz isso de maneira automática. Para casos simples, funciona muito bem. Eu tenho minhas dúvidas de verdade se algum dia a gente vai alcançar uma maneira completamente automatizada de fazer isso para códigos complicados. Então, já tem quem venda essas ferramentas, né? Mas eu nunca vi realmente na prática uma code base grande isso funcionando. E eu tenho certeza que vão aparecer bugs que não existiam antes, quando as pessoas colocarem isso em produção. Então, já vi algumas alternativas, já vi algumas abordagens, mas não é algo que hoje eu me sentiria confortável de colocar, por exemplo, na minha base de código. Então, essa é a minha impressão.